Então sejam bem-vindos, aqueles que nos estão a ouvir a partir de agora. Vamos abrir em Mateus 16:19. Mateus 16:19. Vamos falar sobre a área financeira, mas eu quero-vos falar a outra parte da área financeira que é tão importante como a primeira, que é semear. Porque tudo o que semeares na terra será... Perdão. Tudo o que semeares, isso ireis colher. Portanto, eu quero-vos agora mostrar a outra parte daquilo que devemos fazer depois de semear. Ainda hoje Deus me falava sobre isto e muitas das vezes nós perdemos bênçãos na nossa vida por causa de não fazermos completamente o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Mateus 16:19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta foi uma palavra que Jesus falou a Pedro. Mas depois nós vemos não só Pedro a fazer milagres, mas todos os discípulos a fazerem milagres. Portanto, o que eles ligavam na terra era ligado no céu. A minha pergunta é, a nível financeiro, você tem ligado à sua vida? Não é só o semear, porque tudo o que o homem semear, isso vai colher, é correto, mas agora, muitas das vezes as suas finanças têm sido presas pelo diabo, impedidas de chegar até si, e agora está na altura de você ligar aquilo que é devido para si. Ordenar que toda a sua área financeira seja desbloqueada no nome de Jesus e que venha até si as finanças que lhe são devidas no nome de Jesus. Esta é a palavra e a parte que cabe a si. A parte de Deus é cumprir a sua palavra. Nós já vemos, da outra vez eu falei-vos uma parte de Daniel, que Daniel esteve vários dias sem orar, sem comer e a orar constantemente. E o anjo de Deus diz, desde o dia que se aplicou o teu coração foram ouvidas as tuas orações. Mas eu fui impedido de chegar até ti. Então, se há um impedimento, nós temos autoridade para reivindicar a libertação da nossa área financeira e reivindicar que essas finanças cheguem até nós em nome de Jesus. Se não fizermos, nós vamos perder. Não é só semear. Há uma parte que tem que ser nossa. E a parte que é nossa é libertar toda a área financeira e reivindicar essas finanças para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos semear. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos lá orar, vamos dizer, Pai, nós ordenamos agora mesmo que toda a nossa área financeira seja liberta no nome de Jesus. E reivindicamos agora mesmo as finanças que nos são devidas para as nossas mãos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir em João 15:6. Não, 7, desculpem. João 15:7. Desculpem. Afinal é 4. Bem, até ao final pode ser que ainda me lembre de mais algum versículo, mas não. É João 15:4. Jesus está a falar para os discípulos e está a dar a ilustração, a mostrar como é que funciona a videiras, como funcionam as videiras e as varas que são embutidas nas videiras.
Portanto, Jesus voltava a falar outra vez aos seus discípulos algo sobre eles, o que eles conheciam e sabiam. Sabiam que muitas das vezes varas de outras castes de uvas eram colocadas na videira para que pudesse nascer outro tipo de uvas, outro tipo de fruto. E Jesus comparava-se a uma videira verdadeira, e é verdade, e nós, as varas, que somos colocadas na videira, para que a seiva que corre na videira, a unção que corre através de Jesus, corra também através de nós. Aqui em João 15,4 diz: estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se nós não estivermos em Jesus, não podemos dar frutos. E isto tudo ilustra o título da mensagem de hoje, que é Servir a Deus 2. Eu falei na sexta-feira sobre servir a Deus e hoje falo para vocês também servir a Deus 2. E neste servir a Deus, se nós não estivermos com Deus, nada podemos fazer. Muitas das vezes eu vejo algumas pessoas tentarem servir a Deus na carne, fazendo o que elas sabem fazer. E isso é de muito louvável, mas não é o pleno que Deus quer fazer. Muitas das vezes Deus utiliza pessoas que nada sabem fazer em relação a um. Por exemplo, pessoas que não sabem cantar ou nunca cantaram. E Deus utiliza essas pessoas para o adorarem. Pessoas que nunca pregaram ou que até tinham algum receio em falar em público, e Deus agarra nessas pessoas e põe-os a pregar. Não tem a ver com os dons que você tem terrestres, tem a ver com os dons que você recebe de Deus. E para servir a Deus, você precisa de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você entende que tudo o que você vai fazer para Deus não tem a ver com os seus dons pessoais, tem a ver com os dons que Deus vai colocar em si. E depois você saber se mover nos dons de Deus para poder ser abençoado. É impressionante que todos os homens da história que nós temos lido e ouvido, pela parte de Deus, através da Bíblia Sagrada, nós vemos que cada vez que cada homem se humilha, mais Deus o utiliza. Não é aquele que se exalta que tem sido utilizado, é aquele que se humilha. E Jesus fez várias vezes essa comparação, a comparação com muitas das vezes aqueles que se julgavam maiores do povo, entre os sacerdotes, mas aqueles que serviam como ele servia, como Jesus fazia, esses seriam exaltados. No Antigo Testamento vemos homens e mulheres que eram obedientes a Deus, profetas de Deus, servos de Deus, e esses foram utilizados grandemente por Deus. Agora eu quero que você entenda que a sua vida, é você que é um servo de Deus e está a servir a Deus, a sua vida vai ser usada por Ele à medida que você deixar. Muitos de nós, às vezes, fazemos isto, algo errado. Quando estamos na igreja, estamos a servir a Deus, e quando saímos da igreja, às vezes desligamos. Parece que, pronto, já não estou a servir a Deus, mas verdadeiramente, você estando dentro ou fora da igreja, você é um servo de Deus. Então, todo o seu comportamento vai ser notado por Deus. Toda a sua atitude vai ser notada por Deus. O que é que você está a fazer? O que você está a fazer glorifica a Deus? Exalta a Deus? Engrandece a Deus na sua vida? Muitos agarram e às vezes têm uma atitude de submissão, mas uma submissão muito grande, que isso não exalta a Deus. Nós temos que ter da parte de Deus e deixar-nos ser moldados por Deus. Às vezes, aqueles que são muito submissos, Deus agarra neles e molda-os a ficarem diferentes. Aqueles que não são tão submissos, Deus então os faz mais submissos.
É Deus que nos molda. Assim como nós somos barro nas mãos de Deus para ser moldado, para fazer em nós aquilo que Ele deseja, para que o possamos servir da melhor forma. Eu acho impressionante as coisas que Jesus falou em todo este capítulo 15 de João, em que nós vemos que Ele primeiro diz: se vocês não estão em mim, nada podeis fazer. Mas não acaba aí. Ele depois diz, um pouco mais abaixo, no versículo 14, peço desculpa, vamos aqui ao 7, e ele continua a dizer, João 15, 7, diz, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Glória a Deus. Às vezes pensamos nós em, então posso orar por isto, por aquilo. Não tem a ver só com o ministério, tem a ver com a sua vida pessoal, porque a sua vida pessoal e o ministério são uma única coisa. Às vezes nós diferenciamos o que é de Deus e o que é nosso, mas Deus não olha assim para nós. Ele está tão preocupado que as nossas finanças, com a nossa saúde, com tudo o que é nosso, como também está preocupado com o ministério, com aquilo que nós vamos fazer no ministério. Portanto, é tudo uma coisa só. Então o que é que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos como resolver. Eu não sei como resolver. Eu sou sincero, eu não sei. Há coisas que eu não sei mesmo resolver. Mas graças a Deus, que eu aprendi a buscá-lo a Ele, a entregar-lhe o assunto nas tuas mãos, a confiar nele. E as coisas resolvem-se quase, a maioria das vezes, sem intervenção minha. Porque Ele faz as coisas. Ele é Deus. A glória toda de servir a Deus é que nós podemos orar para as pessoas, para que a pessoa seja curada, mas quem a vai curar não somos nós. Não é a unção que está em nós. É o poder do próprio Deus que a vai curar. A nossa confiança ditou a oração e a nossa confiança a dizer que confiamos em Deus é o suficiente para poder Deus operar. Mas é Deus que faz. É Ele que faz. É Ele que faz a cura. É Ele que faz a libertação. Da mesma forma em todos os assuntos da nossa vida. É Ele, é Ele, é Ele e não nós. Eu lembro perfeitamente, eu já dei esta ilustração tantas vezes, lembro perfeitamente porque foram coisas que eu vi acontecer perante os meus olhos e eu dava tanta glória a Deus. Um assunto para resolver de um irmão, eu fui com ele e quando fui com ele estava lá nessa reunião, só cumprimentei as pessoas, fiquei calado, ouvi os dois falarem, nada falei, até ao momento que chegou um impasse em que a dona ou o gerente do estabelecimento não estava a querer reconhecer que o irmão tinha razão, e então aí eu falei. Aí falei de uma forma mais até agressiva, não ofendendo, claro, mas dizendo, mas isso é justo? Ela parou, olhou para mim, pensou um pouco e foi imediatamente buscar o comprovativo como afinal o carro tinha passado por aquele lugar. E disse logo que reconhecia tudo e que iria fazer o pagamento através de o carro ir lá e assim poderia fazer, porque não tinha forma de fazer de outra forma. E então o irmão iria ser compensado com revisões, fazendo revisões no carro lá, onde ele sempre fez. Portanto, ele não iria ser prejudicado. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Não fui eu que fiz nada, não foi o irmão que fez nada, nós só oramos e Deus fez toda a obra. Como resolver as coisas? Eu sou-lhe muito sincero. E muitas vezes eu digo isto, eu não sei como é que vai ser resolvido. Mas sei uma coisa, que Deus resolve. Isso eu sei. Eu vi tantas vezes isso acontecer, tantas e tantas vezes que eu vi isso acontecer, que eu tenho a certeza de qualquer assunto, não importa ele qual seja, que Deus resolve. Por isso é que ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiser. E vos será feito. Glória. Nós, como servos de Deus, não temos só autoridade para o ministério, mas também nas nossas próprias vidas. A nossa própria vida tem de ser o exemplo para os outros. Para que os outros olhem para nós e digam, realmente, és um servo de Deus. Eu sei que às vezes isso não é fácil. Porque às vezes temos pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que trabalham connosco, que às vezes nos causam embaraços. Mas está na altura de recorrer a Deus e buscá-lo a Ele. Porque Ele, sim, Ele dá a solução. E a melhor solução. Lembro-me perfeitamente que havia alturas na minha vida, houve alturas na minha vida que eu, às vezes, a minha vontade era partir tudo. Mas eu comecei a ver Deus resolver os assuntos e resolver em paz, em segurança, sem ninguém ser prejudicado. Eu disse, Ele sabe fazer melhor que eu. Ele sabe fazer melhor que eu. Então, quer seja no ministério, quer seja na sua vida pessoal, confie em Deus. Deixe Ele. Nós vamos voltar outra vez aqui a João 15. Mas eu quero vos levar a Salmos 37. Salmos 37. Eu tenho aqui 5, mas eu sei que é Salmos 37. Eu digo já 37. 3. Salmos 37, 3. No Salmos 37, 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você sabe que isto não é fácil, entregar o caminho a Deus. É a mesma coisa que você ir a conduzir e de repente sair do sítio do condutor e dizer: Deus, agora conduz tu. Agora dirige tu a minha vida. Você está disposto a isso? Eu sei que não é nada que é fácil. Mas só você fazendo assim está em plenamente a dizer: deleita-te, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele tudo fará. Que a maioria das vezes nós não entregamos a Deus. Agarramos nos assuntos e dizemos: Senhor, eu entrego isto nas tuas mãos e sei que tu farás o melhor, e já resolveste esse assunto em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir dessa altura você não poderia mexer mais no assunto. Não deveria fazer nada. Não deveria fazer nada em relação... Mas não, a maioria das vezes nós vamos buscar outra vez o assunto e tentamos resolver. Mas eu conheço a pessoa tal, eu sei da pessoa não sei quê, eu sei da hipótese A, B, C, D. Tiramos o assunto das mãos de Deus outra vez. Agora você vai ter que orar outra vez e entregar os assuntos a Ele. Porque você já tirou das mãos dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. É entregar, dar, largar da mão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará.
Fazendo isso, você vai ver a potente mão de Deus operar. Eu, ao princípio, à medida que eu ia conhecendo Deus, eu sempre pensei que as coisas iam operar assim, tipo raios, sei lá, as coisas aconteciam de repente, a outra pessoa que estava-me a tentar fazer mal, sei lá, caía, tropeçava, sei lá, ia parar ao hospital. Eu pensava que as coisas aconteciam assim, tipo, de rompante e de coisa. Mas ouça, o nosso Deus é um Deus de paz. E se nós queremos paz, Ele opera na paz. E então, muito suavemente, as coisas acontecem. Muito em paz, muita coisa muda. Eu lembro-me de orar com um irmão nosso, por causa de uma zona dele, que ele estava em risco de perder. Nós orámos para ele não perder nada e o que é que aconteceu? Em paz. O comandante que queria fazer as alterações, em paz, foi mudado para o outro lado. Ficou resolvido todo o assunto. Não houve guerras, não houve litígios, não houve problemas. Foi resolvido em paz. E eu quero que você se habitue. Às vezes é tão imperceptível, parece que nem foi Deus que operou. Mas foi Ele que operou. Em paz. E é nesta segurança que você tem que se agarrar. Que Deus é por si, ninguém pode ser contra si. É coisas, tudo aquilo que estão a tentar levantar contra a sua vida, se você entregar o assunto a Deus, Ele irá resolver. Mesmo que por um tempo parece que não vai resolver. Parece que não está nada a acontecer. Parece que não. Espere no Senhor, confia. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Sabe que Deus muitas vezes espera para ver se você largou mesmo das mãos ou não? Eu vou-lhe explicar porquê. É muito simples. Imagine que você entrega o assunto a Deus e depois de repente agarra outra vez no assunto e tenta resolver. E ao mesmo tempo, Deus resolve também. Ajuda. Você vai dar glórias a quem? A si próprio. Você é que operou, você é que se mexeu, você é que fez. Nunca irá dar glórias a Deus. Agora, quando você desiste, entrega o assunto a Deus e fica parado e quieto, então a potente mão de Deus se manifesta e você irá sempre dar glórias a Deus porque reconhece que foi Ele. Eu percebi isso em algumas coisas da minha vida, quando eu tentava resolver assuntos que eu já tinha entregue a Deus. E via que nada acontecia, que nada estava a coisa. Mas eu dizia, mas eu orei. Mas também estás a tentar resolver. Ah, mas eu só quero dar uma ajuda. Isto é muito giro. Você imagina-se a ajudar a Deus? Você acha que tem capacidade suficiente para ajudar? Eu não acho. Pelo menos eu, da minha vida, eu acho que não. Se Deus me mandar fazer alguma coisa, eu faço. Mas tudo é tua glória. Tudo é tua honra. Tudo é para que eu, na minha vida, reconheça e exalte o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso grande Deus. Você tem alguma coisa para resolver, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Confie nele. Deixe Ele operar. Deixe Ele fazer. Há alturas que você pode pensar assim, mas eu tenho um espaço muito curto. Eu tenho muito pouco tempo para resolver. Isto tem que ser já, tem que ser já. Pense um pouco. Você acha que Deus não sabe isso? Uma das bênçãos que Deus me deu foi no prazo de 2 semanas, 3 semanas. Eu orei e dizia, Pai, preciso. Eu precisava mesmo. Eu
estava com necessidade mesmo. Eu precisava daquela bênção na minha vida. E eu disse, Pai, eu preciso. Foi a minha oração. Ele sabia que o tempo era curto. Como é que ele ia fazer? Eu não sabia. E quando ele fez, eu fiquei de boca aberta. Mas eu apenas confiei, porque não tinha também outra hipótese de fazer de outra forma. Ainda pensei de A, B, C, D, pensei várias coisas, mas a minha boca ficou calada, a minha ação, não tomei ação nenhuma, não fiz nada, fiquei quieto. Inclusive, perante a possibilidade de ficar com a bênção, me perguntavam a mim coisas e eu não respondia nada. Porque a bênção era Deus que ia fazer e não seria eu. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Só Ele, toda a glória. O mesmo irá acontecer com a sua vida se você confiar nele, se você ficar quieto. Eu tenho exemplos disso. Eu passei por coisas que aconteceram na minha vida que eu percebi como é que Deus opera. E então, realmente, entregar o caminho ao Senhor, ficar quieto, é a melhor solução para tudo. Eu precisava de um carro para a minha vida. Na altura, ainda estava em guarda noturno, precisava de um carro. Eu gostava de ter um carro, que era um SUV, um Jeep. Eu gostava de ter. Um colega meu ia vender. O outro colega meu disse, eu faço um negócio por ti e depois tu acertas comigo. E eu disse, está bem. No dia que esse meu colega nós entramos ao serviço, esse meu colega foi-se embora, o outro disse, se ele me oferecer tanto, que era o valor que ele estava a dizer, eu vendo. E quando ouvi aquilo, eu tive quase para falar, ele aceita de certeza, mas eu senti ficar calado. E eu disse, entrei para dentro do carro, ia conduzir, o carro que eu tinha na altura, eu estava todo baralhado e eu dizia, Pai, eu não percebo nada disso. O que estava a acontecer é que esse meu colega estava a vender um carro que tinha problemas. E Deus sabia. Por isso é que o negócio não foi avante. Não aconteceu. Mas eu não sabia. O outro meu colega também não sabia. E mesmo apesar do valor, os dois queriam, um queria dar um valor e o outro queria aceitar o mesmo valor, mesmo apesar disso o negócio não aconteceu. Porquê? Porque Deus estava a impedir que eu fosse prejudicado. Eu lembro-me de entrar para dentro do carro e dizer, eu estou todo baralhado, então, mas o que é que eu faço? O que é que eu faço? E a única coisa que eu sentia era paz e ficar quieto e ficar sossegado, e eu fiquei quieto e sossegado. E o negócio não aconteceu e eu continuava a dizer, mas não aconteceu. Passado uns tempos vim a descobrir que o carro tinha problema. Passado uns meses, outro colega meu me vendeu um carro em condições, em bom estado, e eu fui abençoado. Você entende? Deus sabe o que está a fazer na sua vida. Sabe melhor do que nós. Sabe porque é que nós estamos a passar o que estamos a passar. Sabe as circunstâncias que estamos a passar, às vezes é do nosso agrado, mas vamos tirar a melhor coisa do que é que nós estamos a passar, porque se calhar existe alguma intenção de Deus de poder moldar, modificar. Imagine que você está a trabalhar num sítio e gostam de si. Metem-no a trabalhar noutro sítio e o outro sítio também gosta de si. Será que quando as chefias souberem disso e vão dizer, este trabalhador deve ser bom, em todo lado onde vai, só o querem? Alguma coisa este trabalhador tem que é bom. Você percebe? Não olhe para as circunstâncias como sendo más. Olhe sempre o bom de Deus que tem para si.
Porque às vezes, não sempre, existe uma intenção de Deus para o poder nos abençoar. Se entende? Então deixa Ele operar. Deixa Ele fazer as coisas. Deixe Deus abençoá-lo realmente. Fique em paz. Ore pelos assuntos que estão a acontecer na sua vida. Entregue a Ele. Seja realmente um servo de Deus, operando com o Senhor. Jesus disse, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Eu lembro-me perfeitamente de circunstâncias onde às vezes eu gostava de ter. Houve uma altura da minha vida em que eu podia ter ajudado pessoas monetariamente. Eu podia ter pago coisas e tudo mais. Eu tinha capacidades financeiras para o fazer. E Deus não me deixou. Uma delas foi uma vez de um carro. Eu tinha um carro modesto, um carro normal, mas modesto. À porta da igreja tinha tido um acidente com o carro. Não muito grave, mas um pouco de acidente. Um acidente que bateu chapa, molgou chapa. E eu dizia, deixa-me, Senhor, pagar, porque eu posso pagar. E Deus disse, não. Queres abençoar essa pessoa? Ora por ela. Eu orei por ela. Meses mais tarde, ela apareceu com um carrão. Mesmo um carro grande, um Jeep grande. Um carro bom. Deus a tinha abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando vi aquilo, eu só dizia, ó Senhor, realmente, só a Ti toda a glória. Só a Ti. Só a Ti toda a glória. Só a Ti toda a glória. Começa a olhar para as circunstâncias todas que acontecem na sua vida pelos olhos de Deus. E não deixe que a sua percepção do mundo, aquilo que você está habituado a viver, aquilo que você vê acontecer aos outros, o atrapalhem a sua vida. Eu vou-te explicar qual é a diferença. Você é um filho de Deus. Eis a diferença. E porque você está a confiar em Deus, a sua vida é diferente. A partir daí, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Tudo, acredita em mim, tudo começa a mudar. Cada vez que você deixa-se preocupar e confia em Deus, tudo. Eu não estou a dizer que é fácil. Sei que não é. Mas no dia em que você larga o assunto da sua mão e confia em Deus, pois é uma bênção. É uma grande bênção. É uma grande. Deus me tem feito passar por circunstâncias de quais eu não estava à espera e que se calhar eu não gostaria de passar. Mas se eu não passasse por elas, eu não compreendia o tamanho e o poder de Deus que Ele tem. Ele pode mudar tudo a qualquer momento. E você, como servo de Deus, você tem que perceber isso da parte de Deus. Porque Ele muda a qualquer momento. Uma circunstância de você não ter para passar a ter. Por exemplo, numa área financeira. Ele muda. Ele muda cada vez que você confia nele. Cada vez que você diz, olha pai, eu não posso, eu não tenho. Por isso, entrega a ti este assunto e sei que tu me vais resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais você confia nele, mais as coisas começam a acontecer. Houve um homem
que foi chamado como profeta por vontade de Deus, vontade divina, por Elias. Esse homem era Eliseu. E Elias chegou a uma parte do trajeto em que ele andava e o servia. Eliseu servia a Elias. E houve uma parte do trajeto e disse: olha, fica aqui, eu vou ali. E ele disse: não. Vive o Senhor que eu não te vou largar. Não, eu vou ver tudo o que tu vais fazer. Eu vou aprender com tudo o que estás a fazer. E ele foi. Depois ele virou-se outra vez: olha, fica aqui que eu vou ali. Ele disse: não, eu vou contigo até ao fim. E porque ele foi insistente e porque ele não largou Elias virou-se para ele e disse assim: pede-me o que tu queres antes que eu seja tomado de ti. E ele diz: porção dobrada do seu espírito. Ele queria a porção dobrada do espírito que estava sobre ele. O espírito de Deus que estava sobre Elias, que houvesse o dobro sobre Eliseu. Sabe o que aconteceu? Elias disse: coisa dura estás a pedir, coisa grande estás a pedir, mas por causa da tua ousadia, se me vires subir, subirás. E sabe o que é que aconteceu? Ele viu subir e ele teve o dobro da unção sobre a vida dele. Ele fez o dobro dos milagres. Ele fez milagres a partir do momento em que Elias foi tomado. Ele agarrou na capa de Elias, tocou na água e as águas se abriram. Os milagres começaram a acontecer logo. Houve um que chegou ao pé dele: olha, eu estava a cortar lenha com o machado e o machado caiu na água e não é meu, é emprestado. E Eliseu diz-me: diz lá, onde é que foi? Onde é que foi? Foi ali. Ele agarrou numa cana, mandou. E o machado flutuou. É impossível isto acontecer. Eu precisei de um empréstimo na minha vida. Um segundo empréstimo sobre a minha casa. Toda a gente dizia que era muito difícil, que era quase impossível. No dia que eu estava a fazer a escritura, ou a acertar, para assinar, para poder me emprestar o dinheiro, eu telefonei para a pessoa e disse: mas o valor... Não, olha, afinal avaliaram a sua casa abaixo do valor. Eu disse: mas como é que é isso? Então se é abaixo do valor não me vou conceder o empréstimo. Ela virou-se e teve mais fé que eu. Disse: ouça, não está aí para marcar a escritura, para fazer a escritura? Estou. Então qual é o seu problema? Ela tinha mais fé que eu. Entende? Vamos parar de ver as coisas pelos olhos do mundo. Não, isto aconteceu ao outro. A minha pergunta é: o outro tem Deus? Não. Então, connosco vai ser diferente. Mas aconteceu ao outro assim. Pergunta: o outro tem Deus? Não. Então consigo vai ser diferente. Você vai ser abençoado se confiar em Deus. A mim também diziam: não pode ser, não vai ser, não, você não pode ficar com aquela zona, é impossível, não há. E eu dizia que sim. Toda a gente ficava a olhar para mim. Eu dizia que sim. E eles diziam: ele está com confiança a mais. Não, eu conheço o meu Deus. Está na altura de você conhecer também. Você que é um servo de Deus, está na altura de confiar nele plenamente. Deixar ser dirigido por ele na sua vida. Há um segredo. Em paz sereis guiados. Se há confusão, se há litígio, você não está a ser dirigido por Deus. Agora, se houver paz, se houver quietude, se houver calma, aí está Deus. E as coisas são resolvidas em paz, não no litígio, não na confusão, não nos problemas. Esqueça tudo. Isso não é por acaso que a palavra de Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito e nós não somos atingidos. Não é por acaso. Entende? Você vai ler o Velho Testamento, há vezes sem conta que o povo de Deus venceu sem lutar.
você ouviu, sem lutar, sem mover uma única espada. Eles foram abençoados, porque no fim estavam todos mortos, eles só foram lá e buscar o ouro, apanhar as bênçãos e foram trazer as bênçãos. Onde havia falta, veio abundância, porque um povo confiou em Deus. E o mesmo vai acontecer consigo, porque você confia nele. Ele tudo fará. Você não entende que as coisas que acontecem na sua vida é a preparação para algo maior que Deus quer fazer consigo. Imagine um corredor olímpico. Aqueles que correm nos Jogos Olímpicos. Ele estava em casa, sentado no sofá, e decidiu concorrer aos Jogos Olímpicos e depois foi para os Jogos Olímpicos. É assim? Não. Treina, treina, treina e mais treina para conseguir atingir uns determinados valores muito altos para poder ir aos Jogos Olímpicos. Vocês sabem que todos os atletas que vão aos Jogos Olímpicos já são vencedores por ele. Porque já atingiram um patamar muito alto em relação a todo o resto das pessoas. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes o que acontece nas nossas vidas é o treino. Deus nos está a permitir que chegue até nós para nos poder levar a um lugar mais alto. Para que as circunstâncias que nos estão agora a acontecer connosco, nós as podemos vencer com Deus, porque só Deus coopera o milagre, e depois para aprendermos que na próxima nossa confiança já é mais forte em Deus e será tudo mais fácil. Você sabe que eu tenho vencido mais agora do que antes, no passado, e que no passado me custou mais do que agora não me custa mais. E, no entanto, as vitórias que eu venço agora são maiores do que as do meu passado. Isso quer dizer que eu aprendi a andar com Deus. Eu creio que ainda não estou no topo, ainda não estou, e que há coisas que eu ainda estou a aprender. E eu acredito que até o final dos dias na minha vida, no planeta Terra, eu acredito que ainda vou estar sempre a aprender a andar com Deus, a conhecer mais de Deus, e glória a Deus, que é isso que eu quero mais. Vamos lá voltar a João 15. Vamos lá voltar a João 15. João 15. Desculpem lá uma coisa, faz favor. Eu peço desculpa. Estamos aí? Já está em João 15. Era só, desculpem lá, é que eu tive que. Estamos a utilizar tablets e eu estava só. Basta uma seta para trás, carregar na seta para trás lá embaixo e tudo volta atrás onde nós estávamos antes. João 15. Já estamos em João 15. Versículo 4. Estais em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se vocês não estão em Deus, nada podemos fazer. Não basta só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o começo de uma grande, mesmo muito grande coisa na sua vida. Quando você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar, você transformou radicalmente a sua vida. Você pode sair e dizer que não sente nada, mas a sua vida mudou por completo. E a partir daí é um crescimento de você libertar-se da sua maneira antiga de viver e começar a viver a maneira moderna de andar com Deus.
É algo completamente diferente. O que corre dentro de si não é já a vida velha, mas a vida nova, a seiva de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus que corre em si. Você que aceitou Jesus, você sabe que pode fazer as mesmas coisas que um cristão que há montes de anos já vive, já está na igreja faz. E você só não faz, que ainda não se apercebeu disso, ainda não ganhou confiança para isso. É a única diferença. Então, a vida velha tem que ir saindo, a maneira de reagir velha, a maneira de resolver os problemas velha tem que sair, a maneira de resolver problemas da maneira antiga sai, e aí vem a maneira de resolver os problemas com Deus, em paz, em sossego, confiando em Deus, andando com Ele. Amém, amém, amém. Desculpem que eu estou, ao mesmo tempo que eu estou a falar, eu estou a ver tanta coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus às vezes quer fazer connosco coisas maiores e não consegue enquanto nós não mudarmos a mentalidade antiga. Depois muitas das vezes vemos a bênção e pensamos assim, não, isto não é para mim. Mas porquê é que não é para nós? Porque nunca me aconteceu. Pois, mas você nunca antes teve Deus e agora tem. Você antes nunca servia a Deus e agora serve. A bênção vem à sua vida, garantidamente, porque você tem Deus. Por isso é que Jesus disse aqui no versículo 7, se estiveres em mim, minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu quero-vos mostrar algo que Jesus disse nesta pregação, no versículo 14. Portanto, estamos em João 15, é só andar um pouco mais para baixo, no versículo 14. E vejam o que é que está aqui escrito. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Pensem um pouco. Deus nos vai dizer para andar em conflito com alguém? Em litígio com alguém? Não. Deus nos vai querer que andar problemas de termos que andar à pancada com alguém? Não. É impossível. Eu conheço Deus, isso é impossível. É mais fácil alguém tentar agredi-lo assim e cair, tem que tocar. Está-me a entender? Porque Deus nunca irá dizer para você lutar. Lutar na carne. Diz para lutar orando, confiando em Deus. E vou voltar a ler 14. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E agora vejam o que está escrito no 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo concede. Há uma garantia. Tudo o que pedires ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Há assuntos que nós temos para resolver. Vamos agarrar neles e dizer, Pai, eis aqui, eu preciso da tua ajuda, eu te peço a tua ajuda em nome de Jesus, eis aqui o assunto. Eu creio que tu tudo farás. E a paz de Deus inunda o nosso ser. Confiar em Deus é a melhor coisa que você pode ter. Andar com Deus ainda é muito melhor. Quando Ele diz em paz sereis guiados, é mesmo em paz. A mesma paz que você está a sentir agora.
é mesmo em paz. Todo o litígio, todo o conflito já saiu no nome de Jesus. Fica a paz de Deus. E essa paz nos dirige, nos abençoa, nos leva ao melhor caminho, à melhor solução. Às vezes da forma mais impressionante. Eu tive uma vez uma circunstância em que eu tinha razão e litígio e não perdoei à pessoa e aconteceu uma coisa má ao meu carro. O carro foi arranjado e depois eu tinha que pagar e não tinha dinheiro para ele, para pagar. E depois no dia a seguir eu vou andar com o carro, tinha chovido e meto o carro dentro de água, saía água pelo motor e eu disse, fogo, ainda tinha uma para resolver, já me apareceu outra para resolver. E eu é que não tinha percebido na altura que era a forma de Deus me abençoar. Quando eu meti o carro no mecânico, eu estava em paz e quieto, sossegado, e Deus me fez lembrar que eu tinha seguro contra todos. Telefonei para o seguro e disse, olha, aconteceu, meti o carro dentro da água. Perguntaram-me, tinha água, está água dentro do carro? Está. Então está tudo bem. Pagaram tudo. Até do arranjo anterior pagaram tudo. Deus é Deus. Mesmo quando nós fazemos asneiras, nos arrependemos, mudamos a nossa atitude e o buscamos a Ele, Ele nos abençoa. Oh, glória a Deus. Eu não quero servir a outro Deus a não ser este. Porque mesmo com erros e pedindo perdão a Ele, Ele nos perdoa e apaga por completo e nos diz, eu vou-te dar a solução. E me deu a solução. Eu quero que você entenda. Vale tudo servir a este Deus. Vale tudo andar com Deus. Vale tudo. Tem todo o valor. É melhor que o puro ouro. Você tem que confiar nele, só nele. Entregar o assunto a ele. Confiar nele. Mesmo dentro do ministério. Às vezes fazem-nos coisas dentro do ministério, às vezes dentro da igreja, coisas que nos magoam. E nós não percebemos porquê. Porquê? Então dentro da igreja, como é que isto é possível? É possível porque o nosso caráter ainda não está bom. O nosso caráter ainda precisa de ser moldado. E Deus está-nos a moldar, a mudar. E nós, você compreende? Para que possamos ser uma bênção, tanto para as nossas vidas como para o ministério. No nome de Jesus. Sabe que para mim levou tempo a compreender isso. Mas quando compreendi, fui abençoado. Por isso é que Deus me permitiu que eu fizesse coisas onde todos os outros diziam que nunca fariam. Continuasse a trabalhar para pessoas que não disseram bem de mim. Continuasse a abençoar pessoas que fizeram coisas menos boas. Eu percebi. Quero andar com Deus. E se para andar com Deus eu tenho que fazer isso, vamos a isso. Vamos a isso. Pouco me importa. Pouco me importa de ser humilhado, pouco me importa. Importa-me é ter Deus na minha. Isso é que é. E essa é a maior alegria de todas. Saber que Deus é por mim, ninguém pode ser contra. Ele garante uma coisa. Quando chamou Abraão, lá em Gênesis 12, quando chamou Abraão, ele disse: queres te abençoarem, eu os abençoarei,
aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Portanto, você está preocupado com o quê? Com aqueles que falam mal de si? Para quê? Já estão destruídos? Com as suas próprias palavras. O que é que você deve fazer? Nada. Deus vai fazer. Confie em Deus. Ele tudo fará. Confie em Deus. Tudo fará. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos lá fechar os nossos olhos. Vamos lá, Pai. Ensina-me a andar contigo. A compreender tudo o que acontece na minha vida. E a reconhecer que és tu que operas. És tu que abençoas, és tu que libertas. Senhor, eu te amo. Te amo de coração. E eu sei que tudo o que vais fazer vai ser para abençoar a minha vida. E abençoar aqueles que estão à minha volta. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu confio em ti. E eu sei que tudo fará. Tua glória para a tua honra. No nome. Muitas bênçãos. Boa semana. Eu poderia, e vou dizer boas festas, mas ainda nos vamos ver outra vez. Mas continuação de boas festas. Muitas bênçãos. Amém.